Ele apelou para César, tinha o direito de ser julgado lá por César por causa de acusações falsas. Então ele foi levado até Roma e ele, se não tivesse nenhum recurso, ele ficaria dentro de uma masmorra. Então seria sustentado ali pelo bentozinho imperial da cadeia de Roma. Mas desde que tivesse recurso, ele podia alugar uma casa e ficar sendo cuidado até para os amigos. A única questão é que ele ficaria algemado junto com alguns soldados. Cada dia, ou num certo período, os soldados fariam revezamento. Isso criou uma grande oportunidade para Paulo, porque toda a guarda imperial teve contato com ele. Então, através desses homens, o evangelho, alguns se converteram, alguns creram na mensagem de Paulo, na mensagem do evangelho, levaram essa mensagem para suas casas, levaram essa mensagem para os seus amigos e levaram essa mensagem lá para o palácio, porque eles frequentavam o palácio. Então, toda a cidade de Roma teve um contato com o evangelho e muitos da casa de César, do imperador, acabaram se convertendo. Então, apesar do momento ser muito triste para Paulo, dele estar preso, ter passado tanta tristeza, tanto ter mudado, entre aspas, o seu rumo, o seu desejo, porque ele queria pregar o evangelho, mas já fazia quase 3 anos que ele estava impedido assim de andar e sair, porque ele ficou 2 anos e meio lá em Cesareia. E apesar de tantas dificuldades, ele está contente. Tanto com os prejuízos da sua saúde, de ter essa liberdade de pregar o evangelho, ele ainda está contente porque aquilo estava redundando na pregação do evangelho, na glória de Deus, no anúncio de salvação, e muitas pessoas tinham sido salvas por causa da presença dele ali em Roma, e outros estavam sendo entusiasmados, estavam sendo encorajados a pregar o evangelho, porque Paulo estava preso. Então, vamos pregar. E se ele mesmo preso, ele está contente, vamos pregar o evangelho. E outros, ele está preso, então vamos pregar o evangelho nós agora. Então Paulo fala, não importa a motivação, se o evangelho está sendo pregado, se o evangelho genuíno está sendo pregado, se a motivação é ruim ou é boa, não importa. Porque quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo, na sua soberania, atua sobre a vida do ouvinte e a pessoa crê, ali houve uma transformação eterna, uma mudança eterna, houve salvação e a obra de Cristo teve efeito nessa pessoa. E nós já estudamos até agora um pouco a respeito de que Paulo fala que a pregação do Evangelho, ela é uma batalha, ela é uma guerra, é uma luta. Então exige que todas as pessoas que estão nessa batalha, que não somente nós somos chamados para crer em Cristo, para sermos salvos, mas nós somos chamados também para servir a Cristo, e esse servir a Cristo é pregar o Evangelho, e essa é a coisa mais importante, é o que importa para a nossa vida. Se tem alguma coisa que importa você fazer aqui nessa vida, na sua existência, é pregar o Evangelho. Isso vai trazer alegria, mas isso também muitas vezes vai trazer tristeza e frustração. Vai trazer alegria porque você vai ver pessoas desesperadas, sem nenhuma esperança, crendo e mudando a sua vida e servindo a Deus, impactando a vida de outras pessoas. É um efeito dominó fantástico. Vai trazer frustração que muitas vezes você vai investir todo o seu tempo que você tem sobre a vida da pessoa, vai pregar claramente, vai falar, vai exemplificar com a sua vida, e a pessoa vai rejeitar e pode ser que até se torne um seu inimigo. Mas o problema da alegria não está em que a pessoa... Claro, a salvação, uma pessoa crendo em Cristo traz alegria, mas a maior alegria está que você está tendo coragem de pregar. Né? Deus está te usando para a pregação. O resultado, quem vai mexer no coração, quem vai convencer, é o Espírito Santo na sua soberania, no seu poder, na sua autonomia. E como é uma luta, nós não estamos sozinhos, nós somos salvos, nós somos chamados para ser salvos, nós somos salvos, nós somos chamados para servir. E servir juntos, dentro do corpo de Cristo, alinhados ao corpo de Cristo, sendo parte de uma família que está numa grande luta, juntos, um lado a lado. Né? Agora, como nós somos pessoas muito diferentes, ao trabalharmos lado a lado, se cada um buscar o seu próprio interesse, a coisa vai complicar. Então, para suavizar,
para termos o mesmo propósito, a mesma missão, a mesma vocação, o mesmo ideal e os mesmos resultados, a mesma direção, é necessário que a gente tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sendo Deus, teve desprendimento, teve humildade e obedeceu até a morte e morte de cruz. Então Paulo vai mostrar para nós, para a gente entender que a gente está no corpo de Cristo, a gente foi chamado para servir e a vida cristã é uma batalha, é uma luta, e para que essa luta seja bem sucedida aos olhos de Deus, nós devemos trabalhar com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então Paulo vai dar 4 exemplos de humildade. O primeiro foi Jesus. Ah, mas é fácil. Ele é Deus. Ele consegue. Entre eu e Jesus há uma grande diferença. Então, Paulo, é claro. Então ele vai falar, né? Passa um slide ali. O próximo. Ele vai gastar muitos versículos ali falando de Jesus. Paulo tinha... O currículo de Paulo é grande. Então ele poderia falar muito de si. Mas já que ele está falando que tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se humilhou, ele tem dificuldade de falar dele por si próprio. Uma das cartas mais sofridas que Paulo escreveu foi a carta de 2 Coríntios. Porque aquela igreja tinha feito tantas acusações para Paulo, que ele foi obrigado, por causa do evangelho, por causa do ministério das igrejas, ele foi obrigado a se defender. Então, ao fazer isso, ele sofre, é uma agonia para ele. Porque ele, cada dia, tentava esmurrar o seu próprio corpo, reduzir a escravidão, tentar viver, que Cristo vivesse acima de qualquer desejo dele, de qualquer vontade dele. Então, quando ele vai citar um exemplo de humildade, de pessoas que têm o mesmo sentimento, não houve... dos apóstolos, uma pessoa igual a Paulo, que tentou imitar Jesus em tudo. A própria história de vida, eventos que aconteceram com ele, são semelhantes a Pedro e ao próprio Jesus. Mas ao fazer isso, ele gasta só um versículo a respeito dele. Lutando, eu não quero. Mas ele aproveita então um amigo, um companheiro, que ele quer enviar logo, logo para Filipos. Que já a igreja de Filipos conhecia muito bem ele. Essa pessoa dá um bom testemunho. Então, o seu companheiro, Timóteo, não era um apóstolo, era um amigo, era um jovem. Mas um jovem que, com as suas limitações, se submeteu até a circuncisão por causa do ministério em prol de outras pessoas. Uma pessoa que o seu eu estava debaixo do interesse das necessidades das outras pessoas. Mas Timóteo, Paulo, ele foi discipulado por você. É claro que ele vai ser quase igual a você. Mas nós não somos iguais nem a Jesus, nem a você e nem a Timóteo, Paulo. Então Paulo vai usar um 4º exemplo. Uma pessoa que estava naquele momento com Paulo. O nome dele, a gente podia resumir, é o Dito, o Ditinho. O Epafrodito. Então, o texto que eu coloquei aqui, eu até usei uma palavra em espanhol aqui, né, porque os nossos irmãos gostam dessa palavra, mas o texto de hoje, o resumo talvez seria Epafrodito, o hermoso, né, ou o gracioso, esse é o significado do nome dele, né, um cristão normal. Não é nem como Jesus, não é nem como Paulo, não é nem como Timóteo, é um cristão normal. Não era nem, talvez, o pregador, uma pessoa que dava estudos na igreja. Um cristão puramente normal. Mas que tinha um especial compromisso com as coisas de Deus. Vocês já ouviram falar da deusa Afrodite? Se lembram? Ela são deuses inventados pelos gregos, né? E depois os romanos pegaram e fizeram uma junção, um sincretismo ali, mas o nome Afrodite vem do panteão inventado pelos gregos. Vocês se lembram do que ela era deusa? Cada deus inventado era deus de alguma coisa, uma ou duas coisas. Da caça, da guerra, do mar, do amor e da beleza. Do amor e da beleza.
Então era uma deusa. É interessante, ela era casada. Né? Agora fugiu o nome do marido dela. Mas era uma deusa assim que, puxa, quem que não queria ser um servo dessa deusa? Do amor, da beleza. Né? Então era uma deusa assim, eu imagino, eu esqueci até de pegar talvez uma imagem da estátua do que faziam dela. Devia ser uma imagem muito bonita. Mas parece que é um culto assim, uma pessoa muito agradável. As pessoas que adoravam e tinham ela, a impressão que dá é que é alguma coisa bonita, singela, agradável. Né? Epafrodito significa servo de Afrodite. Aquele que serve a Afrodite. Ou aquele que serve o amor. É interessante. Né? Talvez a sua vida, antes de conhecer o cristianismo, os pais dele gostaram desse nome, porque era um nome que, aquele que serve o amor. E é interessante que algumas vezes na Bíblia, os nomes eles estão um pouco ligados à personalidade, ou que Deus vai usar a pessoa, como Deus vai usar. Ele servia uma ilusão, uma fábula, uma invenção, mas quando ele se encontrou com Cristo, o propósito da vida dele foi servir aquele que é amor. Continuou com o nome, que era lembrança de uma ilusão. Mas agora, o seu nome é lembrado na Bíblia como uma pessoa que se entregou de corpo e alma, com recursos, com tudo, para servir aquele que é o perfeito amor. Então, aqui quando a gente fala assim, a frase desse texto aqui, Epafrodito, o hermoso. Né? Isso a gente fala muito para as mulheres. Agora, falar para um homem, o bonitão, né? O gracioso, é muito estranho. Mas ele era um cristão normal e especialmente comprometido. E Paulo vai usar a vida dele. É interessante, quando eu estava estudando o livro de Filipenses, eu achei, puxa, eu vou chegar nessa passagem, o que eu vou falar dessa passagem? O que tem nessa passagem? Irmãos, é assustador. Eu tive que tirar um monte de coisas fora, tanta coisa bonita. E como essa mensagem bateu em mim. Como ela me beliscou, como ela deu puxão de orelha. Um texto que a gente pergunta, antes da gente estudar, a gente pergunta assim, por que Paulo colocou esse texto na Bíblia? Por que alguns textos, de repente, estão lá? Parece que são inúteis. Devia falar de outro assunto. Por que gastou algumas letras, alguns versículos, 6 versículos, para falar desse camarada? E eu gostaria de chamar você para a gente mergulhar um pouquinho nesses versículos. E vamos ter algumas pequenas reflexões. E juntamente com algumas palavras, só para no futuro eu não esquecer, eu coloquei as palavras em grego e no meu PowerPoint tem uma área de anotação que eu coloquei essas definições. Então, o fato de eu estar colocando as palavras aqui na frente, entre parênteses, a palavra em grego, é mais para mim do que para vocês, tá bom? Não se preocupe, eu não entendo grego. Qualquer um de vocês consegue fazer aquilo que eu fiz, de buscar talvez qual que seria essa palavra no grego e qual o significado. Como a gente faz assim, qual que seria essa palavra de português ou espanhol em japonês e qual o significado? Então, eu fiz isso daqui mais para mim. Né? E também para ajudar vocês a entenderem as qualidades aqui. Em primeiro lugar, Paulo vai falar que Epafrodito, ele é um exemplo a ser imitado pelos filipenses, para juntos batalharmos, olha, esse é um cara que se vocês imitarem, e todos serem iguais, vocês vão estar batalhando unidos, tendo o mesmo pensamento que teve em Cristo. Porque esse cara teve esse pensamento. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que Epafrodito tinha um compromisso com a missão. Olha o que Paulo escreve aqui, versículo 25. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Enquanto isso o quê? Enquanto Paulo tinha o desejo de enviar Timóteo, ele quer enviar Timóteo. Mas enquanto ele não envia Timóteo, enquanto ele tem que acontecer algumas coisas, a oportunidade aconteça, ele vai enviar logo, antes de enviar Timóteo, ele vai enviar Epafrodito. E ele fala assim, esse Epafrodito, que é o hermoso, né, ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Eu coloquei aquela imagem ali. Vocês sabem que
qual que é a história dessa imagem? Está lá em Êxodo 17, de 8 a 13. Para mim não esquecer, então eu já anoto ali para facilitar, se você quiser anotar também. Êxodo 17, capítulo 17, a nação de Israel foi lutar contra os amalequitas. Moisés já estava meio velhinho, e Deus chegou para Moisés e para a nação. Josué e Caleb foi sendo os dois generais, liderando a nação de Israel para lutar ali no deserto contra os amalequitas, um povo terrível. E Deus, então nessa intercessão, nessa conversa de Moisés com Deus, e como que deveria ser a batalha e tal, Deus sempre orientava. Um dos requisitos que Deus chegou para exigir de Moisés é que Moisés ficasse com os braços levantados. Eu, com 18 anos, estava fazendo tipo exército lá em Botucatu. Uma das tarefas que o sargento, o tenente mandava a gente fazer, era pegar o fuzil, né, esticar o braço e ficar com ele assim na frente. Eu com 18 anos. E o fuzil não podia tocar o chão. E o fuzil a gente limpava ele um pouco com óleo. Então ele ficava liso. Então você tinha que ir debaixo do sol. Então, mas tinha que ficar com o braço esticado. E embaixo do fuzil, a coronha assim, tinha uma plaquinha de metal. E você estava no asfalto. O primeiro som de batida desse fuzil no chão, os primeiros, iam ficar todo final de semana de guarda no quartel. Eu inventei uma estratégia de colocar o bico do coturno assim, para que quando fosse cair, batesse no coturno. Então deu certo uma vez. Por causa que eu era baixinho, então eu conseguia fazer isso. Mas que desespero. Começava a dar dor, cãibra aqui. Agora imagine Moisés, com mais de 100 anos, tendo que ficar com os braços levantados, clamando a Deus. Esse braço começava já a abaixar, e toda vez que o braço de Moisés começava a abaixar, a guerra começava a ser perdida. Os israelitas começavam a perder a guerra. E aí os israelitas, Moisés, levanta esse braço aí. E Moisés levantava o braço lá, e assim. Aí Ur e Arão colocaram Moisés sentado numa pedra, para facilitar um pouquinho, né, o trabalho. E Moisés abaixava, eles começavam a perder a guerra. Josué e Caleb lá lutando, Moisés levantando e dando suporte assim, né, nessa intercessão por Deus aí. E aí então Ur e Arão vêm e começam a suportar o braço de Moisés. Cada um de um lado, erguendo esse braço de Moisés, e fazendo isso, a nação de Israel venceu a batalha. Mais ou menos é isso que Epafrodito foi para a igreja de Filipos, para Paulo e para a igreja de Romanos. Epafrodito aqui está segurando os braços de Paulo. Agora, que mérito tem para esses homens? Josué e Caleb estão lutando, cheio de suor, cheio de espada, matando as pessoas, colocando os outros inimigos a correr. Agora, numa batalha, Moisés está intercedendo, mas numa batalha, se segurar os braços, sentir o sovaco, eu queria ser, ou queria interceder, ou queria estar na batalha. Agora, segurar um braço de um velhinho. Ur e Arão entenderam que essa era a missão deles. E que era muito importante. Que não importava se eles eram intercessores ou eles eram os soldados, os generais. Importava que eles faziam parte da missão. E uma das coisas mais impressionantes aqui desse texto é que Epafrodito não tem cargos aqui, não é posições. Esses adjetivos que Paulo dá para ele são atividades. Parece que esse homem é tão maduro e tinha uma compreensão do ministério de Paulo, da missão do reino, daquilo que Deus queria realizar através dos seus servos, daquele que foram chamados, que aonde tinha uma brecha, alguma coisa, alguma necessidade, ele falava, posso ajudar aí? Posso ajudar aí? Posso fazer aquilo? Ele tinha essa compreensão da missão. E olha só que interessante que Paulo fala assim, ele é um verdadeiro irmão. Irmão foi uma coisa que a igreja cristã começou a chamar, né? Irmão, irmãzinha, né? A gente começa... Porque nós temos Jesus. Agora, muitas vezes a gente chama alguém de irmão, mas talvez é um aproveitador, é uma pessoa que vai usar essa posição, essa intimidade, essa liberdade, esse status de irmão, para ser um aproveitador. Quando é um verdadeiro irmão, existe uma lealdade,
uma liberdade, um interesse, um amor um pelos outros, que é assustador. Por exemplo, em novembro, dezembro, mais ou menos isso, a Midori, aquele casal que esteve conosco, entrou em contato comigo. Eles são de uma igreja, de um pastor que foi aluno lá no seminário. Olha, estamos indo para o Japão. Perguntei, para onde você vai? Para Shimane. E trocamos algumas ideias. Assim, em 2, 3 fases, parecia que a gente tinha uma amizade de longo tempo. Conversando, dando dicas, com liberdade um com o outro e tal. Daqui a pouco ela chegou, chegamos, estamos aqui, estamos gostando. Queremos fazer isso tudo, vamos começar. E gente, cada segunda-feira tem a Midori, o Alisson e a Maiara e o Alexandre. Mas que prazer dá. E parece que foi há pouco tempo, mas parece que a gente tem uma amizade tão grande. Eles vieram aqui. Eles entraram na nossa casa, ficaram em casa, entraram aqui na igreja, as crianças brincando. Quer dizer, isso só é possível por causa desse laço fraternal que nós temos em Cristo. Nenhum pai deixaria, de repente, um filho brincar com um desconhecido. Mas isso acontece. Então Paulo fala assim, ele é um verdadeiro adelphos, é um verdadeiro irmão. Ele é um colaborador. Os sunergos aqui, a palavra grega aqui, é a ideia de alguém que trabalha junto. Essa é uma coisa maravilhosa que Paulo mostra aqui. Que somente depois de Constantino e um tal de Teodósio, é que a igreja teve essa hierarquia piramidal, um acima e um abaixo do outro. Mas até essa mentalidade de Paulo que ele estabeleceu na igreja, apesar de uma pessoa ser chamada para ser apóstolo, para ser bispo, para ser pastor, para ser mestre, mas não havia essa escala hierárquica. Todos estavam trabalhando juntos, em unidade, em prol da igreja, servindo a igreja. Então Paulo fala assim, ele é meu colaborador. Ele não está dizendo assim, ele me serviu. Ele está abaixo de mim. Não, Paulo, ele trabalhou junto comigo. Não somente isso, ele é companheiro de luta. Você lembra aquela ideia de Paulo falar que a missão do evangelho, nosso chamado é batalharmos juntos pela fé evangélica? Ele fala assim, ele é meu companheiro de lutas, de guerra. É alguém que lutou lado a lado e a linguagem aqui que Paulo usa é uma linguagem que tanto os romanos como os filipenses conheciam muito por causa dos treinamentos que soldados romanos faziam. Havia momentos que eles lutavam juntos, então de repente um aproveitava e matava o inimigo do outro, mas estavam juntos, não deixava cada você se vira com o seu, que eu se viro com o meu aqui. Era uma batalha juntos. E em alguns momentos eles viravam um de costas para o outro, quando estava muito misturado, e ao lutarem, eles defendiam as costas um do outro. Porque o inimigo sempre é traiçoeiro. Então, se o inimigo estava lutando com um soldado aqui, matou esse soldado, e vê você com as suas costas desprotegidas, o seu flanco, então ele vem e te mata. Então, muitos desses soldados, eles lutavam, mas encostando realmente, para sentirem como que está aqui. Se de repente caiu, então ele já começa a lutar com os dois. Então havia várias estratégias. E Paulo fala que Epafrodito, para ele, foi um desse tipo de pessoa, que estava protegendo ele, que estava lutando junto, que não fugiu, não deixou ele só em momentos de dificuldades. Que também foi apóstolo de vocês. Paulo vai usar uma palavra que ele tem. Ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Agora, Paulo fala que Epafrodito é um apóstolo da igreja dos Filipenses. A palavra apóstolo significa enviado. É alguém que foi responsabilizado por algo, para uma missão, para uma tarefa. Essa palavra era usada muitas vezes com referência ao navio. Um navio de carga, um navio que levava mercadorias. Então, quando se tinha um comerciante, ele tinha que enviar do Japão para a Coreia, então ele ia lá, verificava qual era o navio confiável, seguro, se a carga era muito preciosa, ele ia estudar muito bem quem eram esses navios, a fama, a história desse navio, se realmente valia a pena ele confiar
essa sua carga, esse seu lucro, a sua produção para esse navio. Então ele colocava a carga no navio e esse navio levava até o outro país. Esse navio é chamado muitas vezes de apóstolo, aquele que leva uma carga preciosa. Mas também era chamado de apóstolo o preposto. Desculpa, o dono do navio ou o capitão do navio. Era chamado de apóstolo, porque era confiado nas mãos dele, usando o navio dele, o envio dessa mercadoria. Então, não somente o navio poderia significar apóstolo, mas o capitão ou o dono do navio. Porque se alguma coisa acontecesse com a carga, eles eram responsáveis. Porque eles assumiram, eles divulgaram. Confie para nós a sua mercadoria que nós vamos entregar lá. Mas não somente o navio, ou o capitão, ou o dono do navio, mas também havia o preposto. Era uma pessoa que o dono da mercadoria contratava, confiava nessa pessoa, sabia a história dessa pessoa, sabia da honestidade dessa pessoa, sabia da fidelidade dessa pessoa, e chegava e falava assim, olha, eu estou enviando uma carga que foi vendida lá para a Coreia. Então você vai acompanhar desde a saída aqui da minha indústria, da minha fábrica, todo o transporte até o porto, os dias que vai ficar lá no porto, você vai ficar vigiando essa carga para ninguém invadir, ninguém roubar, ninguém danificar. Você vai acompanhar o embarque dessa carga, você vai junto com essa carga, vai cuidar para ela não ter nenhum problema durante a viagem, e depois você vai acompanhar o desembarque dessa carga, e depois você vai acompanhar até o momento que ela seja entregue para o comprador. E você vai receber o valor, vai entregar os documentos e vai receber o valor e vai trazer para mim. Percebe o que seria o apóstolo então? Quanta responsabilidade estava nas mãos dele? Tanto o navio, como o capitão ou o dono, como também esse preposto, aquele representante do dono da mercadoria. E Paulo fala que Epafrodito foi um verdadeiro irmão, um colaborador, um companheiro de lutas, que ele é um mensageiro, ele é um apóstolo dos irmãos da Macedônia, dos irmãos de Filadélfia, de Filipos. Por quê? Porque quando Paulo foi preso, ele ficou nessa casa, como eu falei para vocês, ele tinha necessidades, tanto de cuidados, tanto de comprar comida, de roupa, de lavar roupa, de medicamentos, de cuidados gerais. Ele não podia sair dali, ele estava algemado aos soldados. E tanto o ministério dele. Ele não deixou dia a dia com liberdade, ele atendia pessoas, muitas pessoas ali. Então havia muitas necessidades. Então os irmãos de Filipenses, que naquela época estavam passando uma grande necessidade, sabendo dessas dificuldades de Paulo, fizeram uma coleta, uma oferta, e precisavam enviar essa oferta por 1000 quilômetros. E Epafrodito então se ofereceu. Ele enfrentou essa viagem, não sei se foi no inverno, que era quase impossível, muitos quilômetros de terra, e depois também por navio. Muitas vezes era comum as notícias de quase que centenas de pessoas morrerem nessas viagens. Além de chegarem ou morrerem individualmente, ou um naufrágio, se tornarem doentes, não aguentarem essas viagens. Então era muito desconfortável, eram cargas com pessoas, não havia navio somente de pessoas. E Epafrodito foi junto. E quando ele chegou em Roma, não sei se foi em Roma ou durante a viagem, ele ficou doente. Havia constantes doenças como que a gente chama quando é uma doença que quase pega todo mundo? Várias epidemias. Então, antigamente havia muito disso, e algumas epidemias que tiveram na Europa quase morreram milhões de pessoas. Elas devastavam mesmo, acabavam com cidades muitas vezes. Então havia uma certa epidemia que acontecia quase que constante lá em Roma, que estrangeiros, se pegassem, era quase que fatal. Mas também havia várias doenças que poderiam ser pegas nessas viagens.
porque elas eram insalubres, você convivia com pessoas de vários lugares, com várias bactérias, com vários vírus. Aqui no Japão a gente entende um pouco melhor dos nomes desses vírus e como pegam. No Brasil tudo é gripe, tudo é aspirina, tudo é Tilenol. Aqui não. Há um alerta, há uma preocupação com essas epidemias, porque pode ser muito grave. E Epafrodito pegou uma dessas epidemias. Então ali, ao ir levar a oferta e ficar com Paulo, ele ficou extremamente doente, é aquilo que Paulo vai falar um pouco mais à frente. Mas como apóstolo, Epafrodito foi ali para ajudar Paulo em sua necessidade. Aqui Paulo vai usar uma palavra leitorgos. Dessa palavra vem a palavra liturgia, que traz a ideia do serviço. A nossa liturgia de culto, isso é, como que nós vamos fazer o culto, os passos, as atividades do culto. Essa palavra foi usada muitas vezes para sacerdotes, mas muitas vezes essa palavra foi usada para o meio social da época, como aquela pessoa que é o patrocinador. Uma pessoa que de repente ela via necessidades assim de alguma questão pública, de construir um fórum, construir uma prefeitura, e ele lá bancava com todos os seus recursos, com muita satisfação. O bancar o patrocínio de atletas, o treinamento de atletas. Já viu isso? Isso é muito comum. Pessoas abnegadas que veem, de repente, um jovem com muito potencial e muito recurso, mas ele precisa ser treinado, ele precisa gastar dinheiro com viagens, com hospedagem, e ele se dispõe, então, ele adota essa pessoa. Praticamente, a não ser em alguns países, mas muitos países, eles contam com essa atividade beneficente e caridosa desses homens que têm dinheiro em patrocinar, em sustentar, em beneficiar, em ser um mantenedor de uma boa causa. De hospital, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos hospitais, quase que a totalidade dos hospitais e das universidades, elas foram bancadas por fundações onde homens ricos se uniam, criavam uma filosofia e um padrão de conduta e um estatuto e fundavam as grandes universidades e escolas e hospitais. Então, Paulo usa essa palavra para Epafrodito, talvez dando a ideia de que já no passado, ele, como um homem que talvez tinha recursos, ele bancava o ministério de Paulo. Naquilo que era necessário. Lídia, lá em Filipos, fez isso. E aqui Paulo está revelando que esse homem fazia isso. Ou talvez com as suas posses, ou com recursos. Qualquer coisa. No mínimo que ele tinha, ele não sentia como se fosse dele e ninguém podia usar. Ele colocou à disposição da missão de Deus. Então, aqui, Paulo vai usar essas palavras, mostrando que esse simples homem, um homem normal, mas especialmente comprometido, estava comprometido com a missão do reino de Deus. Em segundo lugar, Paulo fala que Epafrodito estava comprometido com a saúde. Mas é estranho usar essa palavra aqui. Versículo 26. Epafrodito, Paulo está querendo enviar Epafrodito de volta, logo, antes até de Timóteo, por causa de uma razão. Porque Epafrodito deseja muito vê-los. Ele quer muito. Parece que talvez faz uns 3 meses que ele veio lá de Filipo. Ele ficou doente talvez na viagem, ou ficou doente aqui. Está um pouquinho melhor. Eu já vou mandar ele de volta, porque ele não vê a hora de ver vocês. Por quê que ele não vê a hora? Porque ele está angustiado. Por que está angustiado? Porque vocês souberam que ele esteve doente. Estão entendendo aqui o que está acontecendo? Ele está ainda usando a máscara, tomando algum remedinho ainda, está meio... E ele não vê a hora de voltar, porque ele está angustiado, porque ele soube que os irmãos souberam que ele está doente, e os irmãos estão aflitos. Então ele não está nem pensando nele.
Nem pensando nas suas necessidades, nas suas dificuldades, no seu abatimento ainda, no seu estágio de restauração da sua saúde. Ele está preocupado nas emoções dos seus irmãos queridos que estão aflitos, sem saberem notícias do que está acontecendo com ele. Então ele não vê a hora. E Paulo fala, eu vou mandar ele para vocês. Tanto por causa de vocês, como também por causa dele. Porque ele está angustiado. Então Paulo vai usar algumas palavras que tem muito a ver assim com emoções. Ele vai usar muitas vezes a palavra alegria, preocupação, angústia, e muitas dessas palavras aqui, elas foram usadas nos evangelhos para Jesus. Quando Jesus entrava em Jerusalém e via aquela incredulidade, Jesus se doía por dentro. Quando Jesus pregava o evangelho e os líderes zombavam ou pediam uma prova, então Jesus se doía por dentro. Quando Jesus via o pecado, ouvia a necessidade, quando viu Lázaro morto, ele chorou. Então, no jardim de Getsemane, as lágrimas. Então, várias dessas palavras foram usadas nos evangelhos para mostrar os sentimentos que Jesus tinha por causa dos outros, nem muitas vezes por causa de si próprio. E Paulo vai usar aqueles sentimentos que Jesus tem para Epafrodito, mostrando que para ele não importava o estado de saúde, em que estágio que ele estava da recuperação. Ele queria logo que os irmãos fossem curados daqueles sentimentos preocupantes. Uma coisa que Epafrodito demonstra para nós, e é uma verdade bíblica, e eu acho que vocês vão concordar, é que muitas vezes as enfermidades físicas, as dores físicas, elas não se comparam com as dores da alma. É verdade isso? Muitas vezes nós temos dores, tipo cólica de rim. A Priscila teve a Rissa esses dias aí, então teve todo aquele processo das cólicas, das contrações, de dor, e ela estava ali e tal, dolorida, né? O Robert está aqui, está todo tortinho, né? Não está nem andando direito, por causa do nervo ciático dele. E a gente, né, chora. Eu tive, o ano passado, algumas experiências assim de dor mesmo, né? A Ana quiser conversar com a Ana, ela presenciou, já tive muita cólica de rim, mas nenhuma enfermidade, nenhuma dor por causa de alguma doença se compara com as dores emocionais, com as dores da alma. É difícil. Você concorda comigo? É uma verdade isso? Não precisa concordar. Parece que é isso mesmo que acontece. Então, apesar de Epafrodito estar com o seu corpo meio baleado, meio prejudicado, mas ele sabia que mesmo que aqueles irmãos filipenses estivessem bem de saúde, mas o que eles estavam sentindo é mais difícil do que quando você tem uma doença. E algumas vezes, sentimentos, emoções, angústia, ansiedade, preocupação, ela mata mais. Ela condena você a viver. E é por causa disso, muitas vezes, que pessoas chegam até ao ponto de tirarem as suas próprias vidas, porque é tão difícil, é tão dolorido. Mas dificilmente uma pessoa vai tirar a sua vida por causa de um problema físico, mas por causa de um problema emocional, a dor espiritual pode levar a pessoa a um estado de não aguentar, surtar, perder o controle da sua mente e até tirar a sua própria vida. E Paulo fala o seguinte aqui: de fato, Epafrodito ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Paulo já estava triste de estar preso, teve a alegria dessa oferta, mas agora quando Epafrodito chega, ele fica doente, uma tristeza, e daqui a pouco ele morre, outra tristeza. Agora, você tem uma pergunta para fazer para esse texto? É Paulo, o apóstolo. Epafrodito, o apóstolo dos Filipenses, um servo do Senhor, comprometido, companheiro de Paulo.
parece que temos que fazer algumas perguntas para esse texto. Epafrodito está mais preocupado com a saúde emocional e espiritual dos seus irmãos lá em Filipenses. Ele abre mão da sua preocupação com a sua saúde. Só que Paulo mostra aqui que realmente tanto Paulo como Epafrodito chegaram a ficar preocupados, porque ele quase morreu. E não morreu por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça, do socorro de Deus. Paulo fala, nós não merecíamos e Deus teve misericórdia e não deixou que ele morresse. Agora a pergunta que a gente faz é, por que alguém que se dispõe de forma tão altruísta, de forma tão desprendida, que entende a missão do reino, se coloca nas mãos de Deus, se arrisca, se ausenta da sua família, do seu lar, dos seus negócios, vai ter alguns prejuízos lá atrás. E quando faz isso, primeiro, por que Deus permite que ele fique doente? Segundo, por que ele fica doente? Terceiro, por que Paulo não curou ele? Essas perguntas não estão na sua cabeça? Jó foi uma das pessoas que mais sofreu com essa questão. Porque a apresentação do livro de Jó mostra que ele era um homem como uma pessoa, um homem que quase não encontramos semelhante na Bíblia. Um homem com pouco conhecimento revelado de Deus, mas com um profundo amor, uma profunda reverência, um profundo temor de Deus, e de repente tudo dá errado na vida dele. Até o ponto de amigos duvidarem do seu caráter, você tem que estar pecando, Deus só pune pecadores, e a própria mulher dele fala, Jó, acaba com a sua vida, é só você amaldiçoar Deus, que na hora ele manda um raio e você acaba com a sua vida. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu aniversário, do seu nascimento. Por que eu vim para a terra? Por que a parteira na hora não me derrubou no chão e eu já acabava ali, não tinha que passar esse estágio da minha vida? Não há resposta no livro de Jó. Por que Deus permite? A única resposta que nós temos no livro de Jó é que no final Jó fala assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então tem muitas questões. Por que Paulo ressuscitou Eutico, que caiu da janela? Mas Trófimo, ele deixou em Mileto, doente. Mas para Timóteo, seu companheiro, seu aliado, ele pediu para tomar um pouquinho de vinho com água por causa das suas constantes dores, enfermidades estomacais. Por que Paulo, então, com toda a autoridade e dom de curar, não decretou, não impôs, não determinou, e aqui Epafrodito fosse curado? E Paulo fala assim, olha, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós não tivemos essa tristeza, e é só Deus. Então, como que funciona isso? Não somente comprometido com a missão, mas também comprometido com a saúde espiritual dos outros irmãos, até sem pensar em si próprio. Epafrodito também demonstra que era compromissado com o corpo de Cristo, com a igreja, com aqueles que se tornarem irmãos através da salvação em Cristo. Versículo 28. Por isso, por causa que Epafrodito ficou doente, primeiro Paulo quer enviá-lo porque ele está preocupado e que os irmãos estão preocupados com ele. E por causa que ele chegou quase morto, ele ficou doente, que quase morreu, uma doença mortal, não foi uma gripezinha qualquer, foi algo que eles sabiam, que quando alguém pegasse aquele tipo de situação, morreria, e aí pela graça, misericórdia de Deus, ele não morreu. Então eles reconheciam isso. No versículo 28, por causa dessa situação, eu estou ainda mais ansioso. Aqui Paulo fala que ele está ansioso para enviá-lo de volta. Isto é, eu estou assim, querendo fazer o mais rápido possível. Pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado. É interessante, essas palavras parecem que não podem pertencer aos crentes. E Paulo está falando que os filipenses estão ansiosos, Epafrodito está ansioso, ele está ansioso, ele não quer ficar mais preocupado, quer que a saúde emocional, tanto deles como de Epafrodito, possam ficar bem.
E ele fala assim: vocês se alegrarão em vê-lo, ver como ele está, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Então, eu sabendo que Epafrodito foi lá, vocês vão ver ele, vão ver que ele está bem, vocês vão ficar alegres, então eu não ficarei preocupado com vocês mais. Agora já não estou mais preocupado com ele, porque ele está bem. Mas quando ele chegar aí, eu sei que vocês vão ficar bem e vão se alegrar com eles. Então, recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece. Então, Paulo está querendo que ele volte para lá, e ao chegar lá, Paulo quer que os filipenses deem uma honra. Ele, por quê? Porque esse homem, Epafrodito, é uma pessoa genuinamente, verdadeiramente compromissado com o corpo de Cristo. Ele foi enviado pelos filipenses para cuidar de Paulo, estava cuidando com todo o seu empenho, com toda a sua garra ali de Paulo, mas ao mesmo tempo preocupado com os seus queridos irmãos. Talvez até alguns lá daquela igreja estavam até falando: ele deu um nó, ele pegou o dinheiro que a gente coletou aqui, a gente não sabe mais notícia dele, o cara, ele está falando que está doente, mas ele quer ficar lá, não quer voltar de novo, porque ele está curtindo lá as saunas, os ofurôs lá de Roma. Ele está curtindo a vida. Talvez muita gente já tenha falado. Ele não vai querer, agora ele aproveitou essa oportunidade para agora ajeitar a vida dele. Gente, isso sempre vai acontecer, tá? Quando você servir a Deus, vai sempre ter gente falando algumas coisas. Por que você está servindo? Você está servindo por causa que você está querendo aparecer, que você está querendo um cargo. Gente, não sei se alguém já passou por isso. Mas isso é possível acontecer. Então, por causa disso, Paulo também está querendo enviá-lo de volta para que a igreja perceba como ele está, e ao chegar ele poderá dar relatório, confirmar tudo aquilo que Paulo está falando, eles perceberem que tudo aquilo ele foi um enviado, um preposto que levou a oferta, cuidou de Paulo, e infelizmente ele ficou doente, mas se recuperou, e está voltando para dar o relatório, e estará agora alegrando aqueles irmãos. E Paulo trata de um assunto, faz um pedido aqui para os filipenses. Qual é o pedido? Que quando Epafrodito chegasse lá, o que eles deveriam fazer com Epafrodito? Recebam-no com alegria. Então, na hora que o pessoal, Epafrodito está chegando. Que legal. Oi, tudo bem? Não, é com alegria. No Senhor. E dê-lhe a honra que ele merece. Por causa da nossa preocupação em glorificar só a Deus, nós muitas vezes cometemos um erro de não honrar as pessoas por aquilo que elas fazem, pela dedicação que elas têm em favor de Deus. Muitas vezes a gente não encoraja, não dá palavras de afirmação, não reconhece, porque não, glória só para Deus. Mas a própria Bíblia fala que nós glorificamos a Deus quando reconhecemos o esforço e o trabalho fiel daqueles que estão servindo ao Senhor. Então, é uma coisa muito bonita se você faz de coração, sem intenção, e também você não procurar ter esses reconhecimentos, mas quando é natural, sabe aquelas palavras de aprovação que você faz com seu filho? Puxa, bom trabalho, bonito desenho. O que é isso daí que você desenhou? É um cavalo, mamãe. Então você vai ter que escrever, é um cavalo, porque não tem nada a ver com cavalo. Mas bonito. Né? Mas é o esforço. De repente, quando o seu filho começa a pintar o desenho, e ele já não pinta para o lado de fora, desenho, pinta só para o lado de dentro. Já é um grande progresso. Você tem que elogiar. Agora, tem esse nível de elogiar, e tem o perigo de bajular ou tratar como imperador. Você é o melhor, você é o grande filho. Negócio, não, olha, ainda vai melhorar. Mas encoraja, apoie. Por outro lado, nós muitas vezes não queremos bajular, não queremos glorificar, só queremos glorificar a Deus. Muitas vezes a gente só reprova, só acha defeito nos outros. E Paulo dá um incentivo para nós aqui, nos exorta a igreja de Filipenses: honrem a homem como estes.
Então, quando a gente identifica uma simplicidade no servir, um compromisso em servir, uma pessoa que não busca a glória, que está se esforçando, que está abrindo mão dos seus bens, e está colocando tudo aquilo que Deus disponibilizou como dons a serviço de Deus para a edificação da igreja, não para a exaltação própria, encoraje. Encoraje essas pessoas. Incentive. Porque é muito difícil. Continuar lutando essa batalha da vida cristã não é fácil. Muitas vezes, param no meio do caminho por causa que só recebem críticas. Nunca está bom. E sempre vai ter alguém que vai achar um defeito para criticar. Essa palavra aqui, essa frase aqui, não sei quem consegue ler aqui? Mas eu digitei no Google, lá no tradutor, lá é dar honra. Né? Prestar honra. Essa é uma das coisas que os japoneses fazem muito bem. Eles conseguem honrar as pessoas sem divinizar as pessoas. Algumas vezes até divinizam, constroem até templo para alguns imperadores aí. Mas os japoneses, eles não têm muito a nos ensinar nessa questão de respeito, de honrar. A palavra honrar aqui é tratar bem, com cuidado. É a mesma coisa quando você compra, de repente, o iPhone 10. Como que você trata ele? Joga assim, deixa para tudo quanto é lado, deixa no meio do caminho? Não, você trata com cuidado. Coloca uma capinha bonita. Muitas vezes lave a mão, né? Hã? É isso que é honrar. É tratar com cuidado. Né? Você não deixar ninguém. Então, honrar uma pessoa... Então, a ideia de honrar é pegar, tratar bem. Né? Então, é a ideia de que aquilo é precioso para você. Então, se é alguém que é exemplo para você, que fez um bom trabalho, você chegar, dar um sorriso, respeito. Você vê como os japoneses fazem? Quando eu chego aqui, dificilmente eu não consigo ficar... Quer dizer, eu sempre fico alegre no contato com eles. Porque é sempre uma palavra, é um cumprimento. Nós, latinos, muitas vezes a gente tem até intimidade que passamos, batemos, trombamos, e até muitas vezes tiramos um sarro, até... tá feio hoje, hein? A gente usa até palavras depreciativas. Né? Então, Paulo fala que na vida cristã, essa alegria de encontrarmos irmãos, e principalmente irmãos que estão se esforçando, estão lutando, estão servindo, estão prestando um serviço, sem muitas vezes pessoas saberem, encoraja. Vamos em frente. Por que devemos encorajar? Olha a razão que Paulo dá. Porque Epafrodito era um homem comprometido com o reino. O compromisso dele não era com as pessoas, o compromisso era com o reino de Deus. Então, se havia necessidade dele dar uma palavra de advertência, de exortação, e de encorajamento, de apoio, ele daria. O compromisso dele não é que todas as pessoas fossem amigas dele, mas o compromisso é que as pessoas sigam caminhando a vida cristã em santidade e em temor e em serviço a Deus. Então é o que Paulo fala, pois ele arriscou a vida pela obra de Cristo, esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. A palavra arriscar a vida aqui podia ser traduzido como ele se tornou um jogador. Essa palavra é usada por jogador, que de repente faz aposta. De repente na roleta lá, ele está com aquele monte de moedas assim e tal, aqueles fichas, né? E de repente ele aposto tudo isso daqui. É tipo um cassino, né? Eu aposto tudo, ele está jogando. Então ele é um jogador, ele está jogando tudo aquilo que ele tem para tentar lucrar com aquilo. Mas ele tem um objetivo. Só que Paulo fala que Epafrodito não estava pensando no lucro para ele. Ele jogou, ele apostou na obra de Cristo. Só que ele não apostou fichas. Ele apostou o quê? A sua própria vida. E a ideia de quando uma pessoa aposta as fichas, ele está correndo um perigo. Qual que é o perigo? De perder. Agora, você perder fichas, você sai arrasado, vai embora, chutando lata, toma umas cervejas por aí e tal, né?
Mas quando você arrisca a sua própria vida, é uma perda irreparável. Para Epafrodito, o compromisso que ele tinha com o reino era tão intenso que ele jogou a sua própria vida em prol do reino. É algo impressionante isso. Como Paulo fala que esse homem se torna um exemplo para nós. Em 252 a.C., na cidade de Cartago, um monge chamado Cipriano, ele enfrentou uma situação muito difícil. Como acontecia constantemente aquelas epidemias. E quando aconteciam as epidemias, parentes, o pai e a mãe, que tinha uma criança de 3 meses, a criança pegou a febre, já era detectada, ela está com essa epidemia, largava ali, pegava as malas e ia embora. Abandonavam. Então cidades muitas vezes viravam cidades fantasmas, cheio de zumbis, pessoas morrendo um após a outro, sem poder, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para tratar. E esse Cipriano, que era um monge, um bispo da cidade de Cartago, em 252, quando teve uma epidemia, ele conseguiu encorajar os cristãos daquela cidade a ficarem e cuidarem das pessoas enfermas. E a cidade foi salva. As pessoas enfermas foram abandonadas pelas suas famílias, pelos seus parentes, pelos seus pais, pelos seus... os pais foram abandonados pelos filhos, foram embora porque era o único jeito, não tinha salvação, era ficar e morrer. E esse monge conseguiu encorajar. E os cristãos que ainda estavam com saúde trataram essas pessoas e salvaram a cidade. Muitos foram infectados e acabaram morrendo. É essa ideia aqui que Paulo fala. Eles apostaram a sua própria vida, sabendo que havia uma grande possibilidade, uma grande estatística, uma grande, como se diz? Porcentagem de que seriam mortos. Salvariam 10, mas morreriam. Recentemente, eu até tinha colocado a imagem, depois eu achei essa imagem aqui e eu substituí. Mas acho que você se lembra dessa imagem. Houve um prédio que foi invadido, acho que da polícia tem a polícia civil e tem a polícia federal. Em São Paulo, um prédio foi invadido por um movimento lá, tinha mais de 300 pessoas, e de repente esse prédio pega fogo, e não sei quantas pessoas no final morreram. Mas teve um homem que, quando soube que o prédio... O pessoal começou a dizer, fujam, não pegam nada, saem correndo, vamos salvar. E o prédio é construído com ferro, e é tipo as construções aqui do Japão. E o fogo se alastrou rapidamente, ele conseguiu entrar em alguns lugares e salvar crianças. E no momento que ele salvou 2 crianças, ele entregou para uma pessoa assim, o prédio totalmente em fogo, a pessoa falou, não volta, eu vou voltar, deve ter mais gente. E ele voltou. E ele foi subindo, mas chegou uma hora que ele não dava nem para voltar mais para baixo. Então ele saiu por talvez uma janela, e no prédio vizinho tinha 2 homens do Corpo de Bombeiros, que amarraram cordas no prédio e estavam colocando cordas sobre ele aqui. E quando ele estava dando os últimos laços, mais 30 segundos, mesmo que acontecesse qualquer tragédia, ele ficaria segurado ali. Mas quando ele está fazendo isso, o prédio veio abaixo. E tem um filminho, se você quiser ver, você vê ele vindo junto com o prédio. Para ele, não sei se esse homem é cristão ou não, mas para ele apostou a vida dele em prol dos outros. Pessoas, e essas crianças, ficaram devedoras a ele. Então é por isso que Paulo fala para os filipenses honrarem essas pessoas. Muitas vezes nós prestamos tanta homenagem, endeusamos o mundo evangélico, endeusa algumas pessoas, enquanto eles estão tendo a fama, tendo o conforto, tendo o aplauso, sendo honrados para lá, eles estão firmes assim, falando do reino. É só apertar o calo, de repente eles abandonam a fé e dão mau testemunho e fogem. Paulo fala, esse camarada aqui merece honra, porque mesmo diante
de situação de enfermidade, ele ficou firme, ainda mais preocupado com vocês. O que nós vimos hoje? Epafrodito, um cristão, né, como que é o hermoso, um cristão normal, hermoso, e especialmente comprometido com a missão, a saúde dos irmãos, com o corpo de Cristo e o reino. Paulo chama de verdadeiro irmão, colaborador, companheiro de lutas, mensageiro, auxiliar, honrado e jogador. Jogador, agora vocês entendem o que é a ideia de jogador aqui. Eu falei na mensagem passada dessa imagem para vocês, só que eu tinha falado sobre o hambúrguer. Tem 2 ingredientes, é um prato que os americanos gostam muito, né? Ovo frito com bacon. Essa imagem aqui mostra muitas vezes o que acontece no meio cristão. Tem as pessoas que estão envolvidas, que participaram, e tem as pessoas comprometidas. Quem que está envolvido aí, nesse prato? A galinha. Ela está envolvida, ela participou, ela contribuiu. Mas ela não jogou com a vida. Agora o bacon suíno. Aonde está o porco? O que o porco deu aí? Ele não quis, né? Foi obrigado, né? Pegaram ele. Mas ele deu a própria vida. Então essa é a diferença, né, de pessoas que participam, enquanto der para participar, enquanto eu puder, enquanto eu estou animado, se nada me atrapalhar, se tiver tempo, eu participo. Mas tem outros que jogam com a própria vida, com o conforto, com seus sonhos, com seus alvos, mas estão ali doando tudo aquilo que tem. É dessa forma que Paulo pensava. E ele conseguiu, tanto para nós como para outras pessoas, transmitir o que ia no coração dele. E vamos ver o que fala Atos 20, versículo 24. Olha o que Paulo fala lá para os Efésios, para os irmãos de Éfeso. Mas minha vida não vale coisa alguma. Verdade? Paulo, o que ele fala para a gente também tentar seguir ele. Ele fala, sede meus imitadores como eu também de Cristo. Pensem do mesmo jeito que eu também penso igual a Cristo. Não é que, tudo aquilo que ele pensa, ele fala, não é de mim, eu recebi de Cristo. Então, se ele está falando minha vida não vale coisa alguma, então eu tenho que pensar desse jeito. Minha vida não vale nada? Claro que vale. Mas Paulo fala, minha vida não vale coisa alguma para mim. A menos, porque é perigoso a gente cortar aqui esse versículo. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual é a missão? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo não está dizendo que o seu corpo, a sua mente, a sua existência, os seus bens não têm valor algum. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que nós fomos chamados para ser salvos e nós somos chamados para participar do maior empreendimento de toda a eternidade, de toda a existência humana. Nós somos chamados para dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Essa é a nossa missão. Se temos uma missão tão grande, tão valiosa, tão preciosa, e Deus quer usar um picareta como nós, pessoas fracas, frágeis, Paulo fala, o que tem de mais fraco no mundo, mais desprezível no mundo. Por que Deus não chama os grandes e chama a nós? Então, se o empreendimento, a coisa tão fantástica, tão maravilhosa, tão eterna, tão gloriosa, eu fui chamado para isso, e eu vou me preocupar com as coisas que é para mim, então eu estou sendo maluco. Eu estou trocando coisas que não valem, sabe, que valem, mas comparado ao que eu fui chamado, isso é maluquice. Então, Paulo fala, a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus.
Quer usar a sua vida com significado? Busque uma brecha, igual Epafrodito buscava. Ele não ficou esperando. Tem necessidade aqui, tem aqui, posso ajudar aqui. Pessoa que está sempre buscando uma brecha. Ele não está querendo buscar o seu quadradinho. Você lembra aquela música no Brasil? Cada um no seu quadrado? Eu só nem sei da música, mas eu sei que é a música para tentar produzir. Cada um no seu lugarzinho. Não. Busque servir a Deus, independente de cargos, de posição, de estrelismo, mas se disponibilize. Algumas coisas para nós pensarmos. Epafrodito mostra para nós que nós devemos ter equilíbrio. Nós devemos ter afetividade, amor pelo reino, devemos ter entusiasmo pelo reino. A ideia de entusiasmo aqui é quando parece que Deus baixou dentro de nós. Sabe aquele negócio da religião da Umbanda, que o espírito baixa, né? Desceu o santo, incorporou? É essa a ideia. Entusiasmo significa como se Deus tivesse incorporado em você. Que Cristo tivesse incorporado e vivendo plenamente. O Espírito Santo está dominando a sua vida, que você, sabe, não fica pensando, essa porta eu vou fazer, não, minha roupa, eu vou sujar minha roupa nova. Não interessa. É isso que é entusiasmo. E atividade. Muitas vezes as pessoas têm muito amor, têm vontade, falam, ânimo, mas na hora de pegar, não, né? Não dá, né? E fidelidade. Muitas vezes a pessoa tem amor, tem entusiasmo, vai, mas não continua. É mais fácil nós começarmos um monte de coisa, mas é muito difícil nós continuarmos e fazermos do jeito que Deus estabeleceu. Uma coisa que a gente aprendeu hoje também é que o servo de Deus não tem imunidade especial nessa vida. Você não vai encontrar na Bíblia. Deus não poupou o seu próprio filho. Nós temos imunidade no sentido de que se somos salvos, ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus e da mão de Deus. Ninguém. Essa é a imunidade garantida que nós temos. Mas de não sofrermos nada, de termos corpo fechado, de que podemos bater aonde quiser e as portas vão se abrir, não faz isso. Qualquer pessoa que comunica esse tipo de ideia é paganismo. É uma fé pretensiosa, baseada mais em si próprio do que na soberania de Deus. E terceiro, não honrar servos de Deus é obscurecer a glória de Deus. Que a gente possa ter esse equilíbrio, essa sabedoria de honrar pessoas que estão servindo a Deus através de encorajamento, através de boas palavras de afirmação, de incentivo, de motivação, de ajudar, de cooperar. É a melhor forma da gente honrar as pessoas, tratar com cuidado, né?